Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder do Futuro, a Mente Empreendedora. Hoje eu estou com o Rafael Martinelli, ele vai se apresentar em instantes para a gente poder bater um papo muito legal. Tudo bem com você, Rafael? Tudo bem com você, William? Tudo ótimo. Vou pedir para você fazer uma breve apresentação. Quem é o Rafael Martinelli? Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Bom, eu sou empreendedora, eu sempre perco essa conta, sou muito ruim de data, são uns 18 anos. Eu já tive 3 empresas, hoje tenho duas. Nessa jornada, uma a gente conseguiu fazer uma venda para a Thomson Reuters, era um software de gestão de obrigações contábeis para os contadores, mas sempre no mundo de software. Então, meu mundo é software. Hoje a gente tem um software SaaS de gestão e automação de processos e uma empresa de transformação digital também, muito focada em IA. Então, já venho nessa jornada há um tempinho já. Vou querer saber daqui a pouquinho sobre as suas empreitadas, porque eu acho que a gente aprende muito sobre o empreendedor quando a gente entende o que ele tem feito nos últimos anos, né? Agora, essa jornada aí de 20 anos de empreendedor me deixou curioso. E aí eu acho que é um grande aprendizado que a gente gosta de trazer para quem nos ouve. Geralmente alguém que, ou um empresário, alguém que já está numa jornada empreendedora há bastante tempo. Eu queria ouvir um pouquinho de você. O que você considera aí a sua maior qualidade como empreendedor para você ter feito, ter tido tanto sucesso nesses seus empreendimentos? Olha, pergunta difícil, né? Porque acho que uma qualidade só, todo mundo tem várias, né? Mas eu acho que uma coisa muito importante, que eu aprendi é formar time, né? Trazer gente boa, trazer gente que te completa, gente que te desafia, gente que também pensa que nem você, mas principalmente gente com os seus valores, né? Eu sou muito forte nisso de o técnico às vezes a gente ensina, claro, você tem que trazer gente muito boa, mas valores você não ensina. Então, nessa jornada, ou seja, só tive o sucesso que eu tive porque eu tive gente muito competente, muito boa, com os mesmos valores ao meu lado. Então, acho que essa é a principal, vamos dizer, coisa que eu acho que vem comigo. E eu acho também, como a maioria dos empreendedores, eu costumo estar muito do lado do time, sempre perto deles. E sempre, assim, eu gosto que o time olhe para mim e fale assim, esse cara sabe o que ele está falando, é, tem confiança no que você está falando. E muito também, é isso, característica minha, acho que de muito empreendedor, nada é imposto. Eu não acredito em imposição, eu acredito em conquista, em explicar, e o seu ponto de vista, e o meu ponto de vista. Se eu não te convencer, se você não me convencer, a gente vai discutir, vai chegar num consenso, porque você simplesmente colocar, não, aqui é eu que mando, eu não acredito nisso, as pessoas não vão se engajar, as pessoas não vão comprar aquela ideia com você. Então, tá sempre muito perto, entendendo o seu negócio, saber discutir. Eu gosto de entender detalhe, eu gosto de saber como é que as coisas estão funcionando. E isso passa para o time, esse cara se interessa por mim, se interessa pelo que a gente está fazendo, e meu papel aqui é importante. Então, é uma característica minha. Eu sou engenheiro de formação também, não falei isso, daqueles um pouco chatos no detalhe do número, adoro entender, né? Sempre decisão de número, decisão baseada em pesquisa. Então, essas são algumas das características que eu acredito. Bom, eu converso com muitos engenheiros, também sou engenheiro de formação. Ah, Depois acabei fazendo administração de marketing e pós em marketing e um MBA em gestão. E eu gosto muito da cabeça do engenheiro, porque ele parece que ele coloca, estrutura as coisas de uma forma para garantir o sucesso. Tal como você quando tem que fazer uma obra, ou quando você tem que criar algo, você precisa de uma. Aquilo não pode falhar, não pode ser só uma ideia. Tem que ser a tangibilização da ideia que realmente funciona, né? Então acho que a gente leva muito essa mente mais numeral, né, mais crítica, de exato. alguma forma, para os nossos empreendimentos. Eu acho que isso traz um efeito interessante. Agora, você falou duas coisas das suas qualidades aí que você considera que são úteis como líder, que aqui a gente está sempre trocando, entendendo o que é o melhor de cada um, aprendendo, e você trouxe uma visão muito voltada para pessoas. E um Sim. líder que não quer estar certo, mas que quer passar confiança de que realmente pode liderar o time. Eu acho que você tocou num ponto fantástico. E nós aqui na Upskill Platform, a gente tem eu e o Gustavo, nós temos uma empresa chamada Upskill Platform, que é uma empresa que desenvolve habilidades para um líder liderar melhor. E é algo que a gente sempre traz, assim, a gente tem um trinômio, né? Três pilares que a gente se apoia, que é o líder ser líder de si, ele fazer uma boa gestão de si, ele entender as pessoas, ele entender a diversidade das pessoas e o quanto você tem que se adaptar para lidar com cada uma dessas pessoas do seu time e conseguir trazer um propósito claro. Então, esses três pilares a gente considera que se o líder desenvolve essas três dimensões bem,
Ele trabalha isso ao longo dos anos e acelera muito a sua habilidade de gestão. E você trouxe de cara uma habilidade que você talvez faça isso de uma forma natural. E muitos líderes que nos ouvem, empreendedores que nos ouvem nesse momento, às vezes eles deixam isso de lado. Eles não olham para as pessoas, eles olham para o negócio, para os processos e esquecem que se você não tem um time bom, o teu negócio não vai prosperar, ele não vai para frente. Você precisa de gente, como você falou, né, com valores alinhados, que entenda o que você está falando, que você possa conversar de igual para igual, que não tem aquela relação de medo e de ameaça, e sim uma relação onde a gente constrói as coisas juntos, né? Você me convence do seu ponto, eu te convenço do meu, e assim a gente vai crescendo, a gente vai subindo a régua, o nível, né? Senão a gente fica sempre naquele nível ruim, que não Exato. avança, né? E a gente tem uma questão, né, que eu tento colocar isso muito pro time, e isso, eu ouvi isso uma vez, eu conto muito essa história, e essa história eu adoro, né? Nós somos latinos, né? Por natureza, né? Nascemos da América Latina, e tive chance de trabalhar com o americano. E o americano um dia virou para mim e falou assim: vocês levam as coisas muito pro pessoal. Aqui, se eu falar assim, William, esse seu relatório tá ruim, o relatório está ruim. Eu não falei que o William é ruim. E aqui no Brasil, e os latinos em geral, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Só que se você não consegue fazer críticas construtivas para o time, você não cresce o time e também não aceita essas críticas. Então você critica, esperando que também seja criticado, e tá tudo bem. E depois a gente vai sair, vai pro happy hour e não tem nada pessoal com você. Então eu tento criar essa cultura de a gente só vai ter time de alta performance se a gente entrar em conflitos positivos. Não é conflito de respeito, aliás, nunca teve isso aqui, mas a gente não pode deixar algo errado na mesa e falar assim, eu não vou falar porque não sei o que vai acontecer. Então eu tento fazer muito isso e aí você tem que ter muito dedo, às vezes, muito tato, né? Porque às vezes tem aquela pessoa, mas você tem que saber com quem está lidando. Tem aquela pessoa que você tem que ser mais dura, porque ele espera que você seja mais dura, e tem aquela que você tem que dar um pouco mais de volta para dar a mesma mensagem. E eu acho que às vezes a pessoa, quando está num cargo de muita liderança e está muito estressado e assim, tem muita pressão, ele esquece disso. Ele esquece que ele tem um ser humano ali do lado que ele tem que saber lidar. E cada um tem sua característica. E se você quer liderar, não vai ser todo mundo igual, né? Então eu tento fazer muito isso. Ou seja, chego em reuniões e falo assim, cara, eu preciso dar um recado aqui, mas esse aqui eu preciso ir com calma, porque se eu der, eu vou destruir todo mundo. Mas eu não posso deixar de dar o recado, né? Eu acho que essa é a grande questão. E eu sempre peço, me deem um recado. E aí o que acontece muito? A maioria não dá, né? Porque eu falo para as pessoas, elas não têm um medo do Rafael, elas têm um medo do CEO. Elas têm medo do meu cargo. Porque Uhum. quando elas me conhecem fora da empresa, pô, é uma pessoa normal como outra qualquer. Sim, eu sou uma como outra qualquer. Eu só tenho responsabilidades diferentes da deles. Mas aí as pessoas que fazem isso é legal para quem ouve, as pessoas que te criticam, que me criticam, pô, são as que eu mais gosto. Porque a maioria não faz isso. A maioria não vai lá e fala assim, não, você tá errado. Ou, deixa eu te mostrar outro ponto de vista que esse seu aí tá falhando. E, pô, isso é engrandecedor, isso aí pouca gente faz, e é essas pessoas que eu quero do meu lado. Eu quero aquelas que me apontem o dedo e falam assim: olha, eu acho que você. Por quê? Porque não somos o dono da verdade. Só que, às vezes, a gente tem que tomar uma decisão. E quanto mais insumo a gente tiver, melhores nossas decisões. Então, eu acho que liderar é exercer muita empatia, se colocar no lugar do outro, não deixar de falar as verdades, não deixar de colocar os problemas na mesa e estar aberto a ouvir também. Estar aberto a ouvir crítica. Que muitas vezes, quando as pessoas vão crescendo na vida, o ego começa a ser um pouco maior, um pouco de arrogância, né? Isso às vezes sobe na cabeça. E eu acho que você não pode deixar isso acontecer se você realmente quer trilhar um caminho grande aí de sucesso. Rafael, nós vamos continuar conversando sobre a sua mente como empreendedor, que está muito divertido, está muito legal. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra num evento para conselheiros, falando sobre desenvolvimento de liderança, onde eu trouxe muitos aspectos da liderança. E você levantou um ponto aí que acho que agora vai dar pano para manga e vai ser muito divertido a gente conversar sobre isso. Infelizmente, o brasileiro é um português com açúcar, né? É uma pessoa, não vou dizer frágil, mas que muitas vezes a gente ali se incomoda com tudo, como você falou, né? Às vezes leva tudo para o lado pessoal. Tem uma autoestima baixa. De forma geral, como nação, não estou dizendo que Sem todo dúvida. brasileiro tem isso, mas de uma forma geral, as pessoas elas tendem a ficar com medo de um cargo, a respeitar uma autoridade como se é aquilo e acabou, e não é. Né? As pessoas são pessoas como você que têm suas necessidades, suas falhas e suas qualidades, e a gente saber como interagir com isso é muito interessante. Eu estava conversando, tinha até um estrangeiro, um italiano, nessa palestra ontem, que já trabalhou em vários lugares do mundo,
Ele já foi presidente de multinacionais, já morou e liderou grupos em vários lugares do mundo, né? E ele trouxe que o ser humano é o ser humano, não tem jeito, né? O ser humano ele tem os seus medos, as suas inseguranças, mas o brasileiro ele se supera em muitos aspectos, nesse elemento aí da estima, de ter medo do conflito, medo da perda. E eu atribuo muito isso à escassez, à falta de recursos, à falta de credenciais, de competências, de confiar em si, falta de confiança em si, né? E quando você trouxe um pouquinho, né, sobre a sua habilidade de você sente que confia, confia em si e transparece essa confiança para o time confiar em você, isso é fantástico, porque você cria um ambiente de abundância, de respeito, de comunicação clara e eficaz. Eu acho que isso é o ápice para uma liderança que vai funcionar, que vai dar certo. Não é à toa que seus negócios estão prosperando. E não ter aquele negócio, a pessoa, eu acho que ela tem que ter a confiança que você disse tudo para ela. Você disse tudo o que você queria. Ou seja, não tem nada ali na nossa relação que senão vai acontecer exatamente o que você falou, né? Se eu tenho uma dúvida na nossa relação, putz, eu vou gerar insegurança, eu vou procurar outro emprego, eu não estou feliz aqui, gera uma série de problemas até psicológicos. Então, assim, tem que deixar a relação clara, né? Falar o que tem que ser dito, sempre com respeito, sempre na hora certa, sempre da maneira correta. Mas, assim, eu sempre falo isso, pô, se eu sou o maior acionista da empresa e eu ver algo errado e eu não falar, cara, alguma coisa está errada, eu estou no lugar errado fazendo a coisa errada. Então eu vou falar. Eu só preciso saber o como, da maneira correta. Então, eu acho que só que as pessoas, elas não fazem muito isso entre elas, nos próprios times, né? Às vezes tem conflito lateral de time, eles... Agora, precisa desenvolver isso, precisa desenvolver, precisa criar práticas, né? Você precisa facilitar algumas reuniões e dizer, aqui é um ambiente seguro, que você pode dizer o que você quer, que não vai ter problema. Só que o problema é que todas as pessoas vêm com uma carga e um histórico que a maioria das empresas não é assim. Então você tem um trabalho de educação para dizer aqui você pode ser assim, se você mantiver o respeito, se você, né, criticar uma crítica construtiva, e vai dar certo. E isso muda os times, muda o resultado, muda tudo. Então eu acredito e tento pregar muito isso, mas é um trabalho diário, é um trabalho de, assim, sempre você tem gente nova chegando e você tem que trazer ela para essa cultura. Eu acho que você tocou num ponto que conecta com aquela sua primeira habilidade, né? Que é de escolher pessoas que estão alinhadas com seus valores, onde o Sim, propósito profissional daquele indivíduo, daquela pessoa do seu time, está muito alinhado com o seu propósito profissional. Então tem uma intersecção de propósitos que permite essa comunicação, essa leveza no trabalhar, né? Então acho que isso é uma qualidade que, é como você falou, tem que ser praticada. Você tem que estar regularmente comunicando o propósito. Por que nós estamos trabalhando aqui? Por que a gente trabalha junto? Por que a gente conecta bem junto? Trazer essa leveza no dia a dia. Senão, não tem jeito. As urgências, o trabalho, os prazos, as relações, elas vão criando umas arestas que depois fica difícil de você parar, né? Aquilo dá trabalho, né? De alguma sem forma. dúvida. Sem dúvida, é constante e eu acho que é o papel da liderança, né? E precisa ensinar, porque a gente não é ensinado isso. A gente simplesmente. Quem aqui já não cometeu, e eu ainda cometo até hoje, aqueles erros de você pega, às vezes, a melhor pessoa que performa numa área e fala assim, agora você é o líder. Cara, às vezes não é, porque não é uma questão técnica, é uma questão humana, né? E não desenvolver essas habilidades E humanas. não desenvolveu, e a gente, como empresa, errado. Já falei isso diversas vezes, cara. A gente botou a pessoa lá num cargo de coordenação, só que a gente não treinou ela. Ela não sabe fazer aquilo. Não é porque ela é a melhor pessoa na operação que ela vai ser um bom líder. E isso é muito comum, né? A gente faz isso direto. E estamos tentando não errar mais. Vamos capacitar esse cara antes. E ver se. Porque assim, e acontece aquilo também, né? Todo mundo quer ser líder. E às vezes, cara, ele pode ser um excelente cara técnico e ter a carreira técnica e ser muito bem sucedido, mas tem aquela cultura assim, eu preciso ser um gerente, eu preciso ser um diretor, eu preciso ser alguém com algum cargo, porque aí eu sou bem sucedido. Isso também é um mito que acho que ainda não acabou, tem muito ainda para desmistificar. Mas às vezes não é a habilidade da pessoa, e eu estou perdendo uma excelente pessoa ali no dia a dia, que agrega muito para a empresa, e um líder que não é da natureza dele, né? Então, assim, a gente ainda erra muito isso, né? Se ele quer um líder, Você deve pegar muito isso, né? todo dia. Nós trabalhamos para desenvolver pessoas que ainda não têm habilidades de liderança, seja para Ah, a sucessão de empresas, seja no M&A, onde as coisas mudam completamente, as cartas mudam, seja simplesmente em equipes que não estão performando tão bem. Então a gente entra lá com um time de mentores para atuar nesses líderes,
para desenvolvendo essas competências. E a gente também, muitas vezes, pega um especialista que não tem competência, mas que ele vai precisar desenvolver isso para daqui a um ano. Então a gente consegue treinando ele para melhorar. E às vezes ainda não é tempo suficiente, né? Depende da cultura da empresa, depende da oportunidade da pessoa desenvolver liderança, não é uma coisa tão rápida, né? E é curioso, porque a gente entrou nesse business de educação de liderança, desenvolvimento de liderança, e é uma área onde tem carência de profissionais competentes nessa área, né, em habilidades de liderança. E quando você vai numa empresa grande, geralmente existe toda uma estrutura de mentoria interna, onde um executivo mais experiente treina alguém que quer galgar uma posição maior, mas numa startup, numa empresa pequena, ou às vezes numa empresa familiar, não tem essa estrutura, perde-se muita performance por não treinar as pessoas para serem bons líderes. É aí que a gente consegue, nós terceirizamos essa habilidade que o líder deveria fazer isso. Todo líder deveria fazer isso. Tanto que nessa apresentação, essa pessoa que comentou ali na palestra é um executivo de uma multinacional e ele já foi presidente da multinacional no mundo inteiro. Então, assim, ele falou, Will, mas o que você está falando aqui, todo líder deveria fazer isso. Eu falei, concordo com você, mas nem todo líder ele tem espaço para fazer isso. Ele está tão sobrecarregado que ele não consegue treinar a equipe, ele não consegue passar os valores, a visão, a cultura, o propósito da empresa. Ele está lá ainda resolvendo processos. Ele não está gerindo pessoas, ele está gerindo processos. Então, falta espaço para a liderança atual. Numa empresa maior, ele já tem pares, ele já consegue dividir, ele tem uma equipe maior para dar essa assessoria para que ele realmente consiga desenvolver as pessoas, né? E até um outro executivo comentou, né? Poxa, eu nunca precisei pagar para treinar a minha liderança, porque eu mesmo treinava, porque você tinha alguém que fazia ali, tem uma estrutura que permitia que isso acontecesse, né? E tem uma questão também, eu não vou lembrar o livro que eu estava lendo outro dia, que ele não é cobrado por isso. Não. Ele é cobrado pela venda, é cobrado pelo Resultado. custo, pelo resultado. E o cara falava assim, pouquíssimas empresas têm um dashboard de como está o clima, como é que estão as pessoas, como é que está o seu time. Se a pessoa não é cobrada por isso, não é que ela não quer fazer, às vezes ela quer, mas numa escassez, qual que é a prioridade que eu vou dar? Para aquilo que eu sou cobrado, né? Para aquilo que eu sou cobrado no dia a dia. E isso me chamou muita atenção. Ele falou, cara, ninguém tem um dashboard de pessoas. Putz, eu não tenho. Entendeu? Eu falei, interessante. Um ponto de. E às vezes você não precisa de um programa complexo, Sim, nada, você precisa de uma planilha, sabe? Para fazer uma reunião semestral. Estou sendo bem simples, sabe? Para acompanhar, para ter certeza que ele está desenvolvendo aquilo que ele precisa para lidar com o time dele. Ou terceiriza isso para alguém que tem competência. Hoje, os nossos mentores, eles estão há 2 décadas treinando habilidades de liderança executivos e diretores e líderes de qualquer tamanho de empresa, de qualquer área. A gente, por exemplo, estava mentorando até o ano passado um executivo que tem 35 anos na área de vendas. Assim, ele não precisa de mentoria. Cara, ele é fantástico no que ele faz. E ele trouxe um insight, falou, Will, eu gosto muito de conversar com você toda semana, porque a gente não traz aqui nenhuma novidade. O que você traz, ou o que você me aponta, que eu poderia estar fazendo, eu já fiz, eu sei. Só que existe a diferença entre saber e fazer. Às vezes eu estou tão ali atolado de cobranças para chegar num resultado que eu esqueço que eu tenho que cuidar do meu time. E eu cuido do meu time e o negócio prospera novamente. Então, falar com você é um lembrete para eu cuidar das pessoas e você traz insights, traz elementos que agilizam o cuidar das pessoas aqui. Então, eu gosto muito do nosso papo. Então, assim, todo mundo precisa, de alguma forma, de um empurrãozinho para olhar para pessoas. Como você falou, né? Um dashboard é um empurrãozinho para você poder olhar ali, né? E lembrar de cuidar das pessoas, né? exatamente. E poucas empresas olham para isso de forma sistemática, né? De novo, nós somos engenheiros, eu já logo quero um número, um indicador para acompanhar. Mas isso fica, às vezes, em segundo plano, né? Por quê? Porque é o resultado, é o faturamento, é venda. Então, é algo realmente para se refletir, né? E olha, isso é tão forte que na nossa plataforma a gente sabia que se não apresentasse números do quanto aquele líder estava evoluindo, as pessoas não iam comprar ou não iam continuar com o serviço. Então, na nossa plataforma você tem um dashboard, onde você sabe exatamente quem fez, quantas sessões aquela pessoa fez, quais foram os temas que aquela pessoa trabalhou, quais assessments ela fez ou quais que ela não fez ainda, qual o nível de performance dela atualmente comparado com o período anterior, o nível de atingimento dos objetivos. Ela tem que tangibilizar aquela conversa, aquela melhoria de habilidades, alguma coisa realmente útil, né? Então isso já traz uma visão onde o líder consegue sentir que realmente esse time está evoluindo, né?
Mas que legal, Rafael, que você tem um olhar para as pessoas diferente, né? Que você sente que isso vai acrescentar realmente resultado. Eu estava conversando com na verdade, ele não está mais na operação, ele já faz parte do conselho de uma empresa de tecnologia, e ele fala regularmente nas reuniões para o time. A qualidade, a potência de uma empresa, ela é muito medida pela somatória do potencial de cada um desse time. Se esse time não está crescendo, não está evoluindo, a nossa empresa não vai crescer. A gente vai conseguir os mesmos resultados. E eu vejo muito isso, né? Em reuniões do conselho, a gente acompanha empresas ali que estão lá fazendo seus negócios há anos. Então, a gente analisa DRE, tudo, todas as funções que a empresa precisa, a gente está analisando. E muitas vezes a gente está vendo uma empresa lá que está estagnada. O orçamento do ano que vem está lá praticamente não mudou nada. Como assim? O que está acontecendo? O time não cresceu. Então, o time precisa de treinamento, o time precisa de algum chacoalhão ali para conseguir melhorar esse faturamento, senão não vai melhorar, né? Sem dúvida, e desafio novo, né? Então, assim, se você não tem pessoas que aceitam novos desafios, aí elas estão acomodadas, né? Então, mas aí isso também é muito função minha, né? Eu lembro um episódio, né, que a gente estava fazendo orçamento, esse produto que a gente vendeu, e a gente estava para lançar um módulo totalmente novo. Eu já tinha muito número para projetar. Eu projetei um número que os caras, você tá louco, você não vai. Eu falei, cara, dá. Eu mostrei por A mais B que dava. E aí todo mundo comprou a ideia, né? Não é um número pelo número, não. O racional é esse aqui, né? Precisamos fazer isso aqui. Ah, bom, mas esse aqui é difícil. Eu falei, não disse que era fácil. Não disse que era- E deu, assim, foi uma revolução. Esse módulo dobrou o nosso faturamento. Assim, do que a gente vendia, a gente começou a vender o dobro por causa dele. Mas só foi possível porque todo mundo comprou a ideia, todo mundo veio junto. Então também tem muito do líder puxar o time, né? Ele falou assim, cara, Sim. vamos puxar. E às vezes, né? Eu nunca trabalho com isso. Aliás, eu sempre falo para as pessoas, a gente para demitir aqui é muito raro, né? Acontece muito assim, isso é muito no início. Que aí você, por mais que você faça um trabalho de recrutamento baseado muito nos valores, é suscetível a erro, né? Você vai conhecer mesmo a pessoa ali no dia a dia, mas também dá para perceber muito rápido, né? Então, depois que a pessoa está um tempo aqui, é muito difícil a gente demitir. Só que eu vim com um discurso muito interessante ano passado e eu acredito muito nisso, né? A empresa vem crescendo muito rápido. E às vezes tem gente também que não acompanha. Às vezes você. E não é trocar essa pessoa. Às vezes você fala assim. É aquela frase que a gente ouviu milhões de vezes. A pessoa que te trouxe a 10 milhões não é a mesma que talvez te traga 50, não é a mesma que vai te levar 100 a 1 bilhão, porque são empresas diferentes. Talvez ela venha com você, mas talvez ela não venha. Então, às vezes, muita estagnação de empresa é porque precisa de outro líder ali, precisa de um cara com uma outra cabeça, precisa dar uma mexida. Por quê? Porque aquele chegou no patamar dele, e não é porque ele quer, porque ou ele não foi se capacitar, ou ele não procurou, e tudo bem, né? Eu falo para as pessoas, tudo bem, se eu trouxer alguém, e aí que é o ego, né? Pô, deixa eu trazer alguém mais experiente que vai te ensinar a você dar esse salto depois, que hoje. E eu falo isso para mim também, talvez alguma hora eu não vou ser o melhor CEO para a empresa, porque ela foi para um tamanho que, cara, eu preciso de outra pessoa aqui melhor do que eu para conseguir levar a empresa para outro patamar. E isso Então, acontece com mais frequência que a gente imagina, viu? exato. E tem que ser feito, né? São decisões difíceis, né? Que você precisa sentar e explicar, mas são decisões que às vezes precisam ser tomadas, né? Na discussão, no finalzinho da palestra ontem, a gente trouxe indignação, né, alguns líderes comentando, mas como assim a pessoa não quer desenvolver, ela não quer melhorar, ela não quer. Pô, pessoas, bons talentos, eles querem sempre que você suba a barra, que você melhore. Se a pessoa não quer que você suba a barra, talvez aquela pessoa ela vai ficar limitada ali, você tem que respeitar o momento dela e tudo bem, né? Mas quem quer se desenvolver sabe que só vai se desenvolver de verdade quando você coloca um desafio que é maior que ele. Porque ele vai ter que se reinventar, vai ter que subir Exato. de nível para conseguir lidar com aquele desafio. Tem pessoas que conseguem fazer esse upskill, tem pessoas que não conseguem fazer esse upskill, e tudo bem, paciência, né? Ou vão demorar mais do que o time que a empresa precisa. E aí eu não tenho, pô, eu não posso esperar um ano para esse cara chegar nesse patamar. Paciência, né? Às vezes a gente vai ter que trazer alguém mais pronto e essa pessoa aprende com essa, né? Eu sempre falo, não é troca, às vezes. Só que aí tem um ego, né? Pô, eu vou trazer um cara em cima de você, eu tô aqui com você há anos. É do jogo, eu não posso, né? Eu conversei com um empreendedor amigo meu, a empresa dele cresce muito, assim, absurdamente, e ele fez isso com a diretoria inteira. Só que ele falou, não mandei ninguém embora. Eu fui trazendo gente em cima.
Ele falou, só um acompanhou. Só de todo que eu tinha, só um acompanhou. E os outros estão super felizes, porque foi bem feito, foi explicado, e as pessoas, pô, estão aprendendo bastante com quem veio. Mas ele falou, cara, eu tive que fazer, porque estava estagnando. Ele falou, cara, não tô conseguindo, elas não estão vindo. Sabe que esse é um erro. Quando você não investe muito em desenvolver aquelas pessoas, vai chegar uma hora que ela não vai funcionar, ela não vai servir É, mais para você. Então você vai perder alguém que está super alinhado com a cultura porque você não treinou ela. E essa é uma grande dor, né? Poxa, você queria sim, promover ela, você queria que ela fosse aquela. Mas ela não tem competência de liderança, ela vai demorar 2 anos para conseguir isso. exato, Então não vou perder meu tempo com ela. Fé, exato. adorei esse papo sobre liderança, mas eu quero saber um pouquinho ainda da sua mente para poder trazer esse aprendizado para quem nos ouve aqui, né? O que que você considera, na sua trajetória empreendedora e como líder, o seu maior acerto? Aquilo que você fez que realmente fez a diferença? Olha, eu não sei se é o que eu fiz, mas foi uma mudança de mindset, né? E parece simples, mas eu lembro que eu tinha um professor de física na escola que ele falava assim, o óbvio precisa ser explicado. Eu tenho uma origem técnica, eu já fui desenvolvedor, né? Então eu sempre achava que a parte técnica era o principal. E eu demorei alguns anos, e foram anos mesmo para entender, que a área mais importante da empresa é vendas. Você pode não gostar, pode gostar, mas a área mais importante da empresa é vendas. Sem vendas não tem empresa, né? Se você não investe ali, e hoje, aí eu uso muito o skill de racionalidade de engenheiro, né? Para mim é máquina de vendas, não é vendas. Vendas é processo. Então eu demorei um tempo para entender, eu achava que o produto, não, o produto, não, cara. O produto, lógico que ele é importante, não estou dizendo, se o produto também não funciona, não adianta eu vender. Mas venda é a área mais importante da empresa. Na hora que eu entendi isso, e aí que eu comecei a mergulhar mesmo no processo, entender os detalhes, entender que aquilo realmente tem uma ciência ali por trás, foi quando as coisas começaram a mudar, no meu caso, né? E eu acho que falando de empresas técnicas, que fundadores técnicos, eu ainda vejo um pouco disso, ou seja, a pessoa ainda vangloria muito o produto, o serviço que ela está fazendo e negligencia a venda. E eu cansei de ver produtos ruins e mal acabados, mas que vendiam que nem água. Isso é verdade. Como é que esse produto Muito. vende? Como é que esse produto vende? Pô, porque o processo dos caras era sensacional, eram absurdos de bons, assim, os caras tinham... E era aquela cultura de venda, aquela cultura, sabe, assim, de bater bumbo. E eu olhava para aquilo e falava assim, mas o produto é ruim, tá? Mas qual o resultado dele? Quanto a resultado, não tem argumento. Então, quando eu entendi isso, realmente foi uma mudança de jogo para mim aqui, para as empresas, tudo. Por quê? Porque, de novo, aí a outra parte técnica é normal para mim. Então, essa parte está resolvida. E aí sim, começamos a investir muito em marketing, em vendas, em trazer gente, em entender o processo. Assim, eu cheguei num nível no produto que a gente vendeu, eu dizia assim, eu vou vender tanto esse mês. Eu tinha todos os números assim, de início ao fim. Era impressionante, eu falei assim, esse mês não vão vender tanto. Não, mês que vem não vão vender. Eu olhava o ano anterior, projeção, quanto investiu, assim, chegou num nível absurdo. Por quê? Porque tem uma certa ciência, claro, tem a parte humana, da venda, do treinamento, mas até ali é um processo. Então, para mim, esse foi o grande Legal. divisor de águas. Isso é um grande empurrão para pessoas que querem deixar o produto perfeito demais, né? Exato. E às vezes você precisa vender o negócio para a coisa tracionar, ser testado, ter feedback, ter realmente um case que vai fazer que você melhore ainda melhore da forma correta o produto, né? Acho que Sem isso é dúvida. Assim, tem um outro meu guru de mercado que ele fala, a frase dele é perfeita, meu, vendas cura tudo. Como é que você está vendendo? Vendas cura tudo entendeu? é verdade. É verdade. Então eu acho que é isso, para quem não tem ainda esse DNA, esse mindset, é muito importante. E tem o contrário, é que assim, é que no caso, aí depois de vendas para dentro, eu sempre fui muito bom de processo, e etc. Mas eu também vejo muita pessoa só venda, venda, venda e às vezes negligencia o resto da Processo. a operação, né? É claro que é um equilíbrio, mas não tem operação sem venda. Então, por isso que eu falei, essa é a primeira dor que tem que ser resolvida. E não é simples, né? A gente acha que é simples, mas vender não é simples. É um É processo complexo. complexo e principalmente processos replicáveis de venda, né? Não são simples de Você ocorrer. falou, tem uma máquina de vendas para que a coisa Ah, realmente funcione. Que legal que esse foi o seu grande acerto, Rafael. E o que que você considera na sua trajetória empreendedora um grande erro? Uma coisa que você aprendeu e não fará novamente? olha, para mim,
não sei se foi o maior, mas um dos maiores erros é eu tinha um líder aqui na empresa que ele era muito tóxico. Ele era muito, assim, ele acabava com o time, só que ele era muito bom no que ele fazia, muito bom. Ele entregava resultado, mas ele destruía, assim, todos os times dele, não é só o dele, ele destruía a empresa como um todo. E eu demorei para tomar essa decisão, de tirá-lo, né? Assim, causou vários estragos, mas aí a lição aprendida é, cara, identificou, viu que não tem a cultura, não tem os seus valores, e no fundo era uma questão de valores, ele não tinha os mesmos valores que a empresa que eu tenho, não demora. E eu demorei muito e gerou muito estrago, e depois precisa reconstruir tudo isso, não é simples. Então, Sai caro. sai caro. Quando a pessoa não performa, né, a gente olha lá para o Nine Box ou para o cultura versus resultado. Se a pessoa não performa, mas está alinhada à cultura, ela não tá gerando uma sujeira no ambiente, você pode ser tolerante e treinar para que ela performe bem, se não for Exato. realmente um profissional de vendas. Agora, quando o alinhamento à cultura não tá e a performance é alta, a gente tem um problema de ego aí. É. Você fica meio que dependente daquela pessoa. Tem um problema de medo. Putz, É, se eu mandar esse cara embora, o que que vai acontecer? E minha operação, então. E não acontece nada. A gente se vira, entendeu? A gente se vira, a gente dá um jeito, a empresa dá um jeito depois. é aquilo, todo mundo é substituível, né? Até Sem nós dúvida. mesmos, né? Como você disse, Exato. se um dia a empresa precisar de um outro CEO, você vai colocar um outro CEO porque vai ser melhor Sim, para a empresa, a gente tem que ter essa sabedoria, né? Então, exato. demitir rápido quando alguém não está alinhado à cultura, ou pior ainda, né? Quando está com uma cultura tóxica, né? É, Eu estava comentando ontem sobre liderança, um exemplo interessante, que é o exemplo de adestrar um cão ou um gato, né? Um mamífero. Você vai adestrá-lo, né? Quem tem cachorro sabe do que eu estou falando. Quem tem filho também, porque você adestra, né? Você quebra aquele comportamento natural e o bicho, o animal, ele vai te testar o tempo inteiro. E a nossa equipe, os nossos líderes, eles também nos testam o tempo inteiro. Porque ele quer confiar em você. Se você já leu o livro do César Milão, aprendeu um pouquinho com o César Milão, adestrador de cães ali, é tudo sobre confiança. A qualidade maior do líder é prover confiança, que ele é capaz de cuidar daquela matilha, né, daquele grupo, daquela empresa, daquele departamento. Quando essa confiança acontece, a liderança ela é natural, porque existe realmente eu confio em você, então pode seguir, fala para onde eu vou que eu vou. O que você falar, eu faço. E aí é muda o isso. jogo, né? É Então, quando isso. você consegue adestrar regularmente nos valores, na performance, na cultura, no relacionamento, como você trouxe, de entender o outro, dar feedback, ser claro na Exato. comunicação, pronto. O E, adestramento e, acontece. e a palavra, né, William? Isso tem muito forte comigo, cara. Assim, várias vezes, né? Aliás, anda falhando ultimamente, um pouco mais que antes. Não, mas você me disse isso. Você, olha, eu não tô lembrando, mas se eu disse, eu vou fazer. Então, assim, a palavra, ela tem muita força, né? Você se comprometer com algo. Então, se eu, assim, prometi algo para alguém, eu vou fazer. As pessoas até se surpreendem, mas você tá fazendo, ué, eu não disse que eu ia fazer? Eu disse que eu ia fazer, eu vou fazer. Então, e isso eu não falho. Isso, assim, cara, que eu prometi para alguém, e eu vejo, já tive liderança aqui que prometia as coisas, o cara saía, ah, o cara me prometeu isso, me prometeu e não fez nada. Então, você quebra uma confiança, assim, absurda, né? Então, e aí você aprende também, só fale aquilo que você possa cumprir, né? Não vai prometer aquilo que você não possa cumprir. Vai funcionar, sim. Então, É, isso é muito forte, né? isso constrói confiança, né? Você ser É, responsável, né? Ser um protagonista das suas escolhas, das suas decisões, isso faz muita diferença. Bom, entendemos aí um pouquinho sobre a sua mente, né? Das suas qualidades, os seus acertos, os seus erros, porque isso ajuda o empreendedor. Muitas vezes ele não vai se identificar, mas muitas vezes ele se identifica com a sua personalidade, com o seu jeito de pensar, de agir. Isso às vezes motiva ele a dar um passo adiante, né? Agora eu queria saber um pouquinho sobre o seu business. Falando sobre o seu business também ajuda a entender um pouco. Hoje você tem alguns negócios, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho do que você faz. sim, hoje tenho duas empresas, mas eu comando uma, ela chama Homes, é um software de gestão e automação de processos. Então você literalmente desenha qualquer processo nele. A gente atende áreas como construtoras, concessionária de veículos, bancos, assim, é muito eclético. Em áreas como RH, financeiro, o que você imaginar a gente atende, ou seja, principalmente processos descentralizados. Por exemplo, construtora, o processo começa na obra e cai numa central. Concessionária de veículo, começa lá numa concessionária e cai numa central. Então, geralmente tem essa característica,
E a gente endereça esses processos, assim, desenha todas as etapas, mede SLA, mede tempo, muito o quê? Para dar eficiência para a empresa, né? Ou seja, tudo aquilo que está em e-mail, papel, WhatsApp, assim, que você não tem controle, a gente coloca um controle em cima. Então, é um software muito dinâmico, e que é desafio. Qual que é o desafio de venda deles, né? O outro, eu falei muito de vendas, para o outro software era nichado para contador. Então eu sabia quem era, eu sabia o evento que eu ia, eu sabia o que que ele lia, eu sabia tudo dele. Agora eu vendo para todo mundo. É um bom, porque o meu mercado agora é muito, Então, é muito grande, mas ao mesmo tempo é um desafio, né? Então a gente vem focando por segmento para conhecer, deixa eu conhecer esse cara, deixa eu ver, né? E a gente tá crescendo assim. até para entender as necessidades de cada produto, de Exato. cada área, e poder personalizar, poder atender melhor, isso faz E falar a diferença. linguagem dele, né? Eu preciso falar, não adianta eu falar de processo para ele, eu vou falar. Se eu for para um cara da concessionária, eu falo assim: ó, o seu processo de faturamento provavelmente você demora X dias e eu diminuo pela metade. Pô, como que você faz isso? Aí eu vou falar do que eu faço no processo de faturamento dele. Se eu falar que eu sou um software de gestão de processos, ele, "Então, quem é você aqui?" Entendeu? De É, novo, tudo é vendas, né? Não é tudo é sobre uma vendas. solução, né? É sobre a Exato, não é tecnologia. sobre o produto. Exatamente, não é É, sobre o produto. o que que você traz que realmente vai impactar, que aquela solução vai impactar, né? Me fala o Exatamente. que que eu vou ganhar com isso, né? O que que vai facilitar a minha vida? Aí isso vem de fácil, né? Todo mundo quer facilitar. Sempre que eu compro Tá. alguma coisa, eu estou agora comprando um serviço, e durante todo o processo de contrato, eu vou lá checando se realmente eu quero fazer isso. E muitas vezes eu falo, nossa, mas qual foi o gancho que me pegou nessa venda? Porque isso vai me ajudar a vender, né? Sempre que alguém faz uma venda boa para mim, eu Sim, falo, parabéns. Isso aqui você fez muito. Eu sempre aviso o profissional de vendas. Essa venda foi fantástica, tá? De parabéns. Porque ele realmente pegou na minha dor de forma assertiva. Eu não tenho dúvida que eu quero comprar aquele serviço ou aquele produto. exatamente. E isso é Exatamente. bom para os dois, porque o processo de venda não tem que ser uma coisa forçada. Ele tem que ser, ele está me servindo, ele está facilitando a minha vida. Então o vendedor ele tem que ter isso na cabeça, né? Isso faz muita diferença, né? Faz, e é o que a gente sempre bateu aqui, ou seja, eu preciso conhecer o cara a fundo, eu preciso, inclusive, conhecer a dor que ele nem sabe que tem, né? A gente fala assim, É, cara, eu vou às vezes falar assim, cara, mas você já pensou isso aqui? Você não tinha não. pensado nisso, então, mas então, você tem um problema ali que você nem sabe que você tem. Então, é por isso que a gente está segmentando mesmo o discurso, porque eu consigo falar da dor dele. Aí depois, agora eu tenho a solução aqui, ó. Olha esse produto aqui, e aí eu não vou falar de processo, da caixinha, da tarefa, que estou integrado com ferramentas de assinatura, que estamos colocando IA agora, assim, putz, esse negócio de inteligência artificial agora está em tudo, né? Então a gente está colocando muita inteligência artificial para tomar decisões sozinhos, para analisar documento, fazer uma série de coisas, mas é para resolver a dor dele, no fundo, Para no facilitar fundo, a entrega. para facilitar a entrega. Já que você levantou a bola, vamos falar sobre inteligência artificial, que é uma pergunta que eu gosto de fazer para que a gente possa ter dimensões, né? Hoje a gente está mergulhado num tsunami de LLMs, né, de modelos de Sim. inteligência muito baseados para comunicar com o usuário, mas existem muitas outras aplicações e dimensões da inteligência artificial, né? Como é que você vê, Rafael, a inteligência artificial impactando os seus negócios? Olha, na verdade é uma onda que ou você surfa ou você morre. Uhum. Pra gente é nesse nível, ou seja, a gente não sabe o quanto, inclusive, ela pode, falando no extremo, substituir o que a gente faz, né? E a gente tem que pensar estrategicamente nisso. Não adianta eu ignorar que pode existir algo nesse nível. No D0, no D0 não, o que a gente está trabalhando agora é como ir incorporando a inteligência artificial para cada vez mais facilitar a vida do meu usuário final. Uhum. Vou te dar um exemplo. Hoje, a pessoa precisa lá, ela vê todos esses fluxos, vê uma lista de tarefas que ela tem que ir lá aprovar, subir documento, etc. Pô, será que eu não posso falar com um agente e falar assim, o que que eu tenho para aprovar hoje? Ah, isso aqui, pô, soma para mim enquanto tem. Pô, que legal. Quem que aprovou essa e essa? Aprova tudo para mim. Pô, eu tô dando uma agilidade usando a inteligência artificial para o meu usuário final. Ou tem um monte de documento aqui de um processo aqui, de novo de um faturamento. Cara, a inteligência artificial pode analisar esse documento que hoje é feito por um humano e só derivar para o humano aquilo que ela dizer, olha, isso aqui eu não consegui entender se ele está correto ou não. Então, nesse curto prazo, não é nem médio prazo, porque a gente já está fazendo tudo isso, é incorporar ela cada vez mais em várias etapas do processo ou do produto para facilitar a vida do usuário final. Até onde vai chegar isso? Eu acho que se alguém responder que sabe, está mentindo, porque a gente não sabe. Agora a gente tem que acompanhar, a gente tem que ir fazendo. Eu fiz um teste hoje,
a gente tem toda a suíte Google aqui, né? E eles liberaram todas as ferramentas do Gemini para quem tem a suíte Google. Cara, eles lançaram um negócio, assim, rapidamente eu vou explicar aqui, assim, e é difícil você espantar cara que trabalha com tecnologia, né? Aí eu tava vendo assim, como ser mais produtivo com as ferramentas do Google, aí o cara mostrou um vídeo que é o seguinte, eu vou lá, compartilho minha tela com, com a, chama Gemini Studio, não é nem um normal. E aí aparece um agente falando comigo. Aí eu falo, oi, Gemini, tudo bem? Tudo bem. Aí, por exemplo, eu mostrei uma DRE. Assim, cara, analisa essa DRE para mim. Ele começa a falar comigo, olha, isso aqui, mas que empresa que é? Ah, é uma empresa SaaS, etc e tal. Aí eu falo assim, esse EBITDA tá bom? Ele, cara, depende do benchmark. Cara, eu fiquei assustado. Aí Bobinho, né? eu peguei o nosso produto, e eu falei, ele não conhece o nosso produto. Eu falei assim, cara, me ajuda a desenhar um fluxo? Ele ajuda. E ele começou a me guiar. Por ele começou a me guiar e eu falando com ele. Eu falei, aí eu viro e falei assim, aí eu falo assim, pô, eu fico gravando um monte de vídeo de treinamento, acabou, eu quero um agente que a pessoa converse Resolve. com ele. Então, vou incorporar isso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ir trazendo para os nossos serviços e soluções, ou seja, como trazer a inteligência artificial para ajudar os nossos clientes finais. Acho que nesse D0 é isso que eu vejo. Agora, onde vai chegar Final, isso? ninguém No sabe. final, ninguém sabe, cara. Hoje eu vi uma charge muito engraçada, que era um robô sentado num computador e chamando o humano. Vem aqui me ajudar, que eu preciso provar que eu sou humano. Aliás, teve um teste desse, né? O ChatGPT lançou um robô que fica fazendo. Você vai lá e fala assim: compra uma passagem para mim. E tem um vídeo desse. Ele vai lá, aí no final fala assim: clique aqui se você não é um robô. Ele para e pede para o humano: clica você. Porque eu sou um robô. Aí Então, daqui a pouco você não vai precisar, já vai perguntar até isso, isso vai acabar de alguma forma, com né? Mas certeza. Com certeza. tem Com razão. certeza. Seria ousado a gente dizer que a gente sabe aonde isso vai chegar. Mas é É, importante que a gente saiba surfar nesse momento o que o mercado está pedindo, conseguir sem melhorar dúvida. nossos produtos, nossos serviços, para entregar melhor. Hoje a gente também virtualizou mentores com inteligência artificial. A gente usa mentores reais, pessoas que estão há décadas mentorando outros líderes, mas a gente entendeu como virtualizar um mentor. E a gente tem virtualizado profissionais com as mais diversas competências para poder entregar uma mentoria feita por IA para uma empresa que não consegue pagar um mentor real para todos os líderes da empresa. Então a gente Legal. consegue escalar esse trabalho. Então, assim, a gente já está substituindo humanos, não vou dizer que é substituir, porque ele está fazendo coisas muito melhor, né? Então a gente está Sim. aprimorando o processo, colocando assistentes para fazer coisas que o humano talvez não fizesse tão bem. Perfeito. Mas aí deixa eu fazer agora eu quero fazer uma pergunta, já aproveitando você aqui. É, minha opinião, né? E aí queria entender a sua. Cada vez mais, não só as relações humanas, como os soft skills vão ser mais importantes ainda. Ou seja, por quê? Porque Exato. o hard skill, cara, alguém vai fazer. Tô certo ou não? Para mim, a barra de inteligência subiu. Hoje, qualquer pessoa é inteligente. Qualquer pessoa já tem ali uma inteligência extra que ela consegue entregar, tal como alguém que tem 10 anos, 20 anos de experiência. Então, o que vai diferenciar no final das contas em relação de habilidades? A sua habilidade de realmente lidar com pessoas. Então, se É você não isso tiver aí. essas habilidades, por isso que a gente sabe que está empreendendo na área certa, em desenvolver, ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Acho que isso vai fazer Perfeito. diferença a E longo prazo. eu acredito nisso. O pessoal fala assim, vai substituir o cara da venda. Eu falo assim, não, não. Ele vai ajudar o cara da venda a não fazer a burocracia, mas a venda que é humana ali, para mim ainda, pô, eu posso estar totalmente errado, a gente não sabe onde vai parar. Porque dá para você fazer um robô que conversa no WhatsApp? Dá para fazer tudo isso. Mas, cara, humano compra de humano, cara. Humano eu quero ver você do outro lado e conversar com você, né? Lógico, estou falando de serviços agregados, né? De coisas maiores. Então eu acredito que essas habilidades vão ser ainda mais importantes nesse mundo todo. Vai poder ter um avatar lá? Nunca vai ser. Para mim, no que eu vejo hoje, não é que nunca vai ser igual, vai demorar ainda para ser, né? Tem muita coisa sendo replicada, até em agentes de venda, por exemplo, de Sim, acompanhamento do processo, várias coisas. Nós estamos fazendo um mentor que consegue trazer insights práticos para uma tarefa, mas o ser humano ainda gosta de falar com o humano, né? é, A gente cresce exato. muito quando a gente troca. Eu acho que isso faz bem, acho que isso estimula nossas relações no cérebro. Eu fui no Sim. teatro nesse final de semana e do meu lado sentou uma senhora com 83 anos. Assim, parecia que ela tinha 50, de tão jovial que ela. Era comunicativa e puxava papo, ou seja, ela valoriza muito a relação com pessoas.
E a irmã dela, que estava do lado, tinha 60. Só que ela Sim, estava de bengala. Parecia que ela tinha 80. E é muito sim, curioso, né? É uma diferença sim, de, sei lá, de décadas, e em termos de saúde, vitalidade, ela tava invertido aquilo com aquela diferença. Por quê? Aquela era mais tímida, estava lá no seu canto, quietinha, a outra super valoriza muito relações. Então, acho que o trabalho é um ambiente para a gente exercitar as nossas relações humanas. sem dúvida. Por isso que quando você comentou sobre a sua habilidade de escolher uma equipe com valores alinhados, fora o impacto que vocês estão causando aí como profissionais, o impacto relacional para o indivíduo é muito forte. A gente Sem passa dúvida. horas do nosso dia trocando, seja de forma remota, eu trabalho de forma remota, mas eu faço reuniões com o meu time 2, 3 vezes por dia. Então a gente se fala muito, muito, mais do que pessoas que eu estou aqui pessoalmente, né? Então essas trocas de relações, onde a gente tem espaço para conversar, para humanizar as relações, eu acho que isso vai ser cada vez mais valorizado, na minha visão. Não tenho dúvida. E como você é empreendedor também, uma das coisas que mais me orgulho como empreendedor é quando eu vejo as pessoas subindo na vida, as pessoas que trabalham comigo, assim, é uma satisfação. Outro dia as pessoas falam, qual o propósito e tal, eu olho e falo assim, cara, essa é a coisa que mais me satisfaz, ou seja, poder mudar as vidas das pessoas através da empresa, assim. São relações humanas, ou seja, isso para mim é o que mais me dá orgulho, assim, em tudo que eu faço. Já vendi uma empresa, puta, legal. Tudo isso é muito legal, não vou tirar, mas no fundo, não é isso, né? São essas relações e relações que duram a vida toda, né? Que tem de gente que trabalhou e falou assim, eu quero voltar. Isso, putz, isso enche você de orgulho, né? Fala assim, pô, alguma coisa eu deixei de bom ali para elas, né? Então, Isso é muito subestimado no trabalho. é, exato, Algo exatamente. interessante para trabalhar. Mas Rafael, voltando ao tema, eu acho que a IA vem para nos ajudar, né? Ela vem para potencializar, ou seja, não tem nada de errado você fazer um mentor de IA, porque vai escalar o seu negócio e a interação humana ainda vai existir, talvez não na frequência que ela tinha, mas ela vai estar menor. E é aquilo que você falou, para um serviço mais premium tem, cara, eu acho que é por aí. E isso tem que acontecer em todos os negócios. Quem não está olhando para isso e vendo como melhorar o seu negócio usando a inteligência artificial, vai ficar para trás, não tem jeito. perder mercado. Vai. Como, né? Rafael, agora entendendo, conhecendo um pouquinho da sua mente, do seu negócio, do que você tem feito, da sua conexão com as pessoas, do quanto você valoriza isso, quanto isso é importante. Como a gente está chegando no final, eu queria que você deixasse um recado para quem está empreendendo, ou para quem está começando a empreender, ou para quem já empreende, está passando por uma turbulência, está num vale. O que você traz de experiência para que aquele empreendedor, que acho que é uma das maiores características do empreendedor, é ser resiliente, né? E É. de um líder que lida com pessoas o tempo inteiro, que desenvolve pessoas, ele conseguir se adaptar à equipe, né? Que tem uma diversidade natural. O que você traz de conselho, de estímulo para que essa pessoa que tá empreendendo avance? Putz, é uma jornada tão difícil, né? E hoje eu acho que eu estou na melhor fase dessa vida empreendedora, né? Porque eu já tive fase de não ter dinheiro para pagar salário, mas nunca atrasamos. A gente conseguiu no final. Eu já tive fase que eu só olhava a caixa, e tem que olhar, porque a empresa morre pelo caixa. Aí depois eu tive fundo de investimento, ainda tenho. Aí a vida ficou um pouco melhor, mas vem a pressão do fundo. Aí vende a empresa. Então, assim, são muitas fases, mas em nenhuma delas eu deixei de acreditar naquilo que eu estava fazendo, né? Então, acho que se você deixar de acreditar, é o início de você pensar se é aquilo realmente que você quer fazer, né? E mesmo nesses momentos de dificuldade, sempre teve gente boa do meu lado. Sempre teve gente me apoiando e estando comigo. Claro que você ali é o elo final que vai sofrer se algo maior acontecer, mas quando você também tem pessoas junto com você que te apoiam, que você consegue, falar, pô, esse cara aqui tá junto comigo na tormenta e vai estar junto comigo na bonança. Eu acho que se juntar isso e você acreditar no que você está fazendo, que realmente ou está impactando a vida das pessoas, ou está mudando algum setor da economia, não desista, né? Eu, pelo menos, tive a chance de não precisar desistir. E se desistir também, não tem problema. A vida continua, né? Hoje, hoje, com a experiência que eu tenho, né? Você olha para trás e eu vi cada problema que me teve, né? Eu digo hoje para as pessoas, é muito difícil hoje um problema me ter, né? Eu tenho um problema, não ao contrário, mas muitas vezes o problema me teve, muitas assim.
você fica preocupado, e você fica assim, o que que eu vou fazer? Tem que ficar, mas não pode acabar com a sua vida, com o seu dia, com a sua família, você volta para casa. Então tem que ter calma, tem que ter, sim, resiliência. A gente vive num país que não sabe o que vai acontecer, infelizmente, empreendedor sofre muito, né? As pessoas, ainda se tem essa cultura no Brasil, né, que acho que não o empreendedor mais tech, mas o industrial, esse cara que explora as pessoas. Cara, ninguém quer explorar ninguém. Todo mundo quer que todo mundo prospere. O empreendedor é o cara que mais sofre com falta de mão de obra qualificada, com gente boa. Então, assim, cara, seja resiliente, como todo mundo fale, como todo mundo fala. Saiba se também não se matar por aquilo, né? Mas tenha fé que as coisas geralmente, se você tem um bom serviço, um bom produto, um bom time, elas vão caminhar. Pode doer um pouco, mas elas vão dar certo, entendeu? Você trouxe um ponto, é que o empreendedor ele tem que ter uma visão e ele tem que estar realmente comprado nessa visão, com frequência, né? Ele tem que Sim, se imbuir dela, porque ele tem que inspirar outros a seguirem essa exato. mesma visão. Então, assim, a gente pode chamar de fé, a gente pode chamar de crença, de mente, Propósito, propósito, pode chamar de qualquer né? coisa, tá? É, Você pode chamar de esperança, que é um termo que não é muito bem falado, mas existe um sim, estudo sobre esperança. Quando você realmente acredita naquilo, quando você dá uma esperança para os outros naquela direção, claro que tem que ter um fundo de verdade, não pode ser uma grande mentira, você exato. tem muito mais participação das pessoas, engajamento e a colaboração que vai realmente permitir que aquilo aconteça de verdade. Então, aquilo que você falou foi crucial. Acredita que se você continuar, a coisa vai funcionar. Às vezes a gente, por mais que o cenário, seja ele a da circunstância próxima, o cenário político, o cenário mundial, não é nem para falar que é só o Brasil, porque o mundo está passando por grandes mudanças. Tem até uma brincadeira que eu falo com a minha editora, assim, cuidado com o GPT, porque o GPT ele sempre chega e fala em um mundo de constantes mudanças. Toda cópia que o GPT escreve, ele traz isso, porque é uma temática regular nas notícias, né? A Sim, gente está passando por mudanças. Então, se a gente se não segurar nos cintos, nas rédeas ali, a gente vai tropeçar. Então, precisa estar realmente com uma visão muito clara e ter e conseguir transparecer isso. Porque se nem você acreditar, ninguém vai acreditar em você. exato. Aí a Exatamente. coisa. E a mudança nem sempre é ruim. E também acho que assim, eu vejo alguns empreendedores muito. Também tem que tomar cuidado de você não ser refém da sua crença. Você tem que saber mudar, você tem que saber se adaptar. Às vezes as condições mudaram e que se você fizer algumas mudanças, você também vai falar, putz, eu não tinha visto isso. E tem gente que tem certa resistência em fazer isso, né? E vai mudar. A única certeza, como a gente tem um software de processo, um discurso nosso fala assim, a única certeza que eu sei que seu processo vai mudar. Então, nossa ferramenta é fácil de você mudar o processo. Eu não sei se vai ser em 3 meses, uma semana, em um ano, ele vai mudar. Sim, E nos negócios é a mesma coisa, vai mudar, né? E a gente tem que se adaptar. Por isso que sim, empreendedor brasileiro, né, quando se fala principalmente de América Latina, ele é tão valorizado, porque ele é um cara que ele nasceu já num ambiente hostil que vai mudar. Então a gente precisa se adaptar e não morrer abraçado, às vezes, com uma ideia que se eu fizesse umas mudanças, se eu atendesse um outro público, não é tão gourmet, não é tão legal, mas, cara, negócio é negócio. E sim. assim, esse poder de se adaptar, ele tem que ser nativo do empreendedor, não tem muito jeito, não. Acho que o brasileiro tem essa característica, ele improvisa muito bem, né? E quando ele consegue juntar essa habilidade de improvisar com a organização, com os processos, isso faz muita diferença. Falando em processos, Rafael, como é que a gente faz para conhecer a tua empresa ou para contratar o seu serviço? Qual o seu site? O site é www.homes, com L, né, .app. É de Sherlock Holmes mesmo, depois outro dia Ah, eu conto a história. Porque é muito fácil buscar as coisas lá. A gente veio de um. A gente pivotou muito o produto, né? Mas a gente não quis mudar o nome. É homes.app. E aí você homes.app. pode. .app lá, explica um pouco do produto, tudo que a gente faz. E é um prazer aí, quem quiser conhecer. A gente faz demonstração, faz tudo e sem compromisso nenhum. A gente gosta de se mostrar mesmo. Falar assim, ó, faz sentido para você? Faz. Então, beleza. Senão a Nossa, gente sabe que você vende o cara errado, depois ele gera um problema para ele e um problema para a gente. Então a gente gosta de fazer venda que faça sentido. eu sei bem o que é isso. Hoje eu, É, eu prefiro escolher o cliente do que aquilo exato. depois gerar um grande problema para mim. Exatamente isso.
Bom, Rafael, foi muito bom conversar com você. Quem está ouvindo aqui a gente, se você tiver alguma pergunta para mim ou para o Rafael sobre tudo que a gente falou, vai ser um maior prazer. Deixa aqui nos comentários que a gente vai se divertir na próxima vez. Rafael, mais uma vez, obrigado pelo papo, pela troca. Foi muito gostoso, como eu falei com você no início, aí, acho que até antes da gente iniciar a gravação. Eu adoro fazer esse podcast porque é a chance da gente conversar com outro empreendedor que está lá na mesma jornada, que tem desafios parecidos ou completamente diferentes. Isso traz aquele estímulo para você seguir adiante, né? Para você ter certeza que você está no caminho certo. Eu acho que quando um empreendedor ouve a gente, ou quando um líder ouve a gente, ele fala: Uau, eu não estou sozinho nessa, né? A liderança é um processo, é um local muito solitário. E quando você ouve alguém que pode te dar aquele empurrão mental e emocional, aquilo dá um combustível extra. Rafael, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, William, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Combinado, até a próxima. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.